Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje aqui com ele a versão de entrada do Haval H6. Esse aqui é o novo GWM Haval H6 Heavy 2 2026. Bom, versão de entrada não 100%, né? Pois abaixo dela temos a versão Heavy para PCD. Mas você que não é PCD, essa é a versão de entrada. Temos aqui um veículo híbrido pleno, que também é outro diferencial comparado às versões mais caras do Haval H6. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes do modelo e também saber qual versão vale mais a pena levar para casa. Essa versão Heavy 2 ou vale mais a pena você pagar um pouquinho mais e saltar para o PHEV 19. Quanto isso e muito mais para vocês nesse vídeo, logo após a vinheta. E para a produção desse conteúdo a gente veio até aqui na GWM Caminho, os nossos parceiros em GWM. Se você está procurando o seu com as melhores condições do mercado, entre em contato com eles. Tem um link de contato na descrição ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela e já cair direto com um dos vendedores. A GWM Caminho possui lojas em Marília, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba e também Presidente Prudente. Então já sabe, né? Pensou GWM, pensou GWM Caminho. Bom pessoal, o Haval H6 na linha 2026 recebeu um facelift, né? Ficou bem mais bonito também, na minha opinião, e também temos diferenças na parte interna, tá? Para começar esse vídeo de avaliação, vamos começar aqui da parte frontal. Olha que frente imponente que o veículo tem, né? Ele recebeu essa nova frente na linha 2026. Então a gente tem alteração aqui no desenho da grade, ficou bem legal, bem diferenciado. Símbolo aqui Haval ao centro. Câmera frontal, né? Temos sistema de câmeras 360 e aqui na parte de faróis recebeu também esse novo detalhe aqui também, então temos um novo farol. Os faróis seguem sendo faróis em Full LED, com luz de condução diurna em LED, sistema de pisca também por LED. E a luz de condução diurna dele acende nessa região e também nessa região, chama bastante atenção. Depois eu acendo todo o sistema para vocês conferirem. Aqui na parte inferior temos sensor de estacionamento dianteiro, ele também traz sensor de estacionamento traseiro, piloto automático adaptativo, pacoteadas bem completinho também, tá? Inclusive a câmera dos assistentes de segurança está aqui no para-brisa. Bom, vindo para a lateral, vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo com tudo o que vocês precisam saber. Na parte de rodas aqui agora, esse veículo traz rodas de liga leve aro 18 com pneus 225/60, freio a disco nas 4 rodas, ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. A roda é escurecida nessa versão, como vocês podem observar também, né? Temos essa roda preta, temos aqui também uma boa altura em relação à caixa de roda e uma excelente altura em relação ao solo, né? Para rodar no nosso solo lunar vai ser maravilhoso. Suspensão também independente nas 4 rodas e teve melhorias na questão de suspensão, freios também melhoraram, então ficou mais interessante, né? Bom, aqui deixa eu mostrar para vocês, tem esses detalhes plásticos que percorrem a lateral do veículo, né? Percorre o veículo todo, ajudando a proteger daquelas batidinhas de porta também, né? Tem esse acabamento preto brilhante nessa região. Aqui mais acabamento preto brilhante também, retrovisor também com acabamento preto brilhante, então por isso que eu acabo preferindo uma cor que não seja preta, né? Pois ele destaca esses itens, ó. Reparem que na preta você não tem esse mesmo destaque, né? Então gosto dessa maneira aqui. Então, ó, retrovisor com seta integrada, rebatimento, tem a câmera aqui nessa região e iluminação na parte inferior também quando você abre a porta do veículo, né? E já vem de série também com o alerta de ponto cego, alerta de abertura de portas também, né? Para quando você vai sair do veículo, ele fica monitorando, né? Se estiver passando algum veículo, ele dá um alerta para você não fazer a abertura. Aqui acabamento preto brilhante também, ó, tem muito acabamento preto brilhante, bem bonito, as colunas também com acabamento preto brilhante, parte inferior aqui, é um veículo sim, bem chamativo, bem bonito. Maçanetas na cor da carroceria e chave do tipo presencial, tem até o sensorzinho ali. Ó, aqui rack de teto também com acabamento preto brilhante, ali naquela região temos a antena que é do tipo tubarão e teto solar panorâmico de série também, muito legal. Bom, antes de mostrar a parte traseira, mostrar para vocês aqui também a parte de roda traseira e freio a disco também, o pessoal pede para a gente acabar mostrando aqui, né? Bom,
aqui na parte traseira, lanterna fumê, ficou bem bonita essa lanterna também, ó. Vou dar uma olhada aqui que vocês acharam. Deixem aí nos comentários. Também temos aqui, ó, os acabamentos escurecidos, então H6 Heavy aqui também escurecido e a escrita GWM também escurecida. Aqui ficou bem bonito, né? Aqui também acabamento preto brilhante nessa região. As lanternas são lanternas totalmente em LED e elas fazem a junção aqui, fica bem bonito quando a gente acende. Limpador nessa região e também o brake light do modelo. Dá uma olhada aqui no acabamento aqui também, né? Refletor vermelho dos dois lados, sensor de estacionamento traseiro e a câmera de ré do modelo nessa região. Parte inferior também temos aqui a iluminação de neblina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por baixo do veículo para vocês verem aqui também, né? E agora vamos fazer a abertura do porta-malas, ó. Já até acionou a iluminação aqui pra gente. Porta-malas com abertura elétrica, são 560 litros de capacidade, tá? Ó, show. Mostrar o tapete. Aqui também vem com o tapete em carpete, né? GWM Hello Tomorrow. Vamos colocar aqui e mostrar esse gigantesco porta-malas, né? 560 litros, dá para levar muita coisa. Iluminação no porta-malas aqui também, você consegue guardar alguma coisa nessa região. Tomada 12 volts aqui também achei bem legal. Aqui do outro lado você consegue de pendurar alguma coisa também e mais um outro nicho nessa região. A rede aqui, ó, ela é retrátil, então você pode fechar e ter uma privacidade aqui no que você está carregando ou pode fazer a abertura. E você também consegue retirar essa peça aqui e deixar sem. Vou retirar para vocês verem também. Então, ó, já retirei aqui, ele fica com o espaço dessa maneira. E se a gente levantar aqui, a gente tem acesso ao triângulo do modelo, gancho de reboque. Tem aqui o compressor também para o kit de reparo, né? A bateria 12 volts do modelo está logo aqui embaixo. Inclusive, deixa eu até levantar isso aqui. Olha lá. Vocês podem ver como que fica por baixo. Olha que interessante. Legal, né? Além disso, também é legal dizer que ele conta aqui, ó, com a abertura hands-free. Então você passa o pé embaixo, ele faz a abertura do porta-malas para você. Bem legal, né? Bom, e aqui na parte superior você tem um acabamento também muito bom e consegue apertar aqui e fechar o porta-malas. Isso é muito legal e também é muito legal que desde a versão de entrada ele já venha com isso aqui também, né? Deixa eu fazer a abertura novamente, pois agora eu vou mostrar para vocês aqui como que fica o espaço com os bancos tombados. Então, para tombar o banco aqui, ó, é bem simples, basta puxar essa trava, né? Vou tombar do outro lado também. Aí, ó, tombando do outro lado. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados e o espaço do porta-malas com os bancos tombados. Agora dá até para dormir aqui, né? Deixa o carro ligado ali, o ar-condicionado gelando e você dorme tranquilamente. Já de capô aberto, o GWM Haval H6 Heavy 2 traz aqui manta acústica e não traz amortecedor de capô. E na parte de motorização, temos aqui dois motores, né? Sendo um deles um motor a combustão e o outro um motor elétrico. O motor a combustão é um motor 1.5 turbo de 4 cilindros a gasolina com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando, a tração é dianteira e esse motor rende 150 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque. Ele também traz um motor elétrico dianteiro que rende 177 cavalos de potência e 30,6 kgfm de torque. Esse motor também gera tração na dianteira, tá? A potência combinada do motor a combustão junto com o motor elétrico é de 243 cavalos de potência e 55 kgfm de torque, que são capazes de levar esse veículo de 0 a 100 km por hora em apenas 7,9 segundos e render uma velocidade máxima de 175 km por hora. Ou seja, temos aqui uma excelente performance também, veículo bem prazeroso de se guiar. Bom, a bateria desse veículo é uma bateria de 1,6 kWh, né? Ele não tem possibilidade de você colocar na tomada, não é um veículo plug-in. E a velocidade máxima em modo 100% elétrico é de 35 km por hora. Bom, e também é importante esclarecer, né, que como não tem como você colocar esse veículo na tomada, para você recarregar as baterias aqui, o próprio motor a combustão recarrega a bateria e também a frenagem do veículo faz a recarga da bateria, tá? Então, sistema um pouco diferente
diferente do veículo plug-in que você consegue colocar na tomada. E aqui temos as informações de consumo de acordo com o Inmetro, 14,7 km por litro na cidade e 11,4 na estrada. Como é um veículo híbrido, né, na cidade ele sempre vai ter um consumo melhor. E para um veículo desse porte aqui, acho um consumo excelente. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna LED do Haval H6, o sistema de pisca também é por LED, assim como farol baixo e farol alto. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca aqui também é por LED, assim como a iluminação de ré. A iluminação da placa também é por LED. E por último temos aqui na parte inferior a iluminação de neblina. Vindo agora para o interior, o Haval H6 Heavy2 traz aqui apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether. O encosto de cabeça conta com regulagem de altura nos 3 encostos e os bancos seguem sendo bancos em couro. Belíssimos bancos, inclusive, e bem confortáveis. Ele também conta aqui, ó, com descansa-braços com 2 porta-copos. Isso aqui é muito bacana, todo veículo deveria ter, né? Traz um conforto adicional em viagens também. Aqui na parte de acabamento plástico nessa região, acho que pelo preço merecia ser um acabamento soft touch, né? Mas aqui o acabamento já melhora bastante, que ele já tem um acabamento macio, tem acabamento em couro aqui também, né? Outro acabamento macio, porta-objetos barra porta-garrafas e também a saída de som, né? Que fica aqui nessa região. Vidro elétrico com função one-touch na traseira e iluminado também, e aqui um acabamento bem bonito, bem bacana, né? O que vocês acharam do acabamento? Deixem aí nos comentários. Bom, o espaço interno é excelente, regulado para mim que possui 1,72, esse aqui é o resultado, né? Então sobra muito espaço para poder viajar com muito conforto. Tem porta-revistas nos 2 bancos também, saída de ar para os passageiros do banco traseiro e 2 tomadas de recarga, sendo uma USB tipo C e uma USB tipo A também, então atende aí todo mundo. E aqui o túnel central é bem pouco elevado. Tá faltando o tapete aqui, tá? Esse plástico de proteção vem por baixo do tapete. Na parte superior o acabamento é claro, temos alças de teto para todos os ocupantes, exceto para o motorista. Aqui na parte traseira também temos iluminação por LED, ó, ela acende e apaga gradativamente também, muito legal. Tem um ganchinho para pendurar alguma coisa e isso dos 2 lados. Teto panorâmico, tá com a rede fechada aqui, depois eu vou fazer a abertura para vocês verem como que fica também. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. E ó, com relação ao espaço para a cabeça, sobra muito espaço. Essa aqui é a chave do Haval H6, uma chave do tipo presencial, tem a escrita Haval aqui nessa região. Do outro lado temos travamento e destravamento do veículo, o botão de abertura do porta-malas e o botão para você disparar o alarme para localizar o veículo em um estacionamento, por exemplo. O que ficou devendo nessa chave? Talvez um botão de partida remota, né? Mas através do aplicativo da GWM para celular você consegue também fazer a partida remota. Bom, como a chave é do tipo presencial, basta a gente vir aqui e colocar a mão na maçaneta que ele já destrava o veículo e já abre o retrovisor, né? Se eu quiser trancar o veículo, encostei aqui, ele já trava o veículo e recolhe o retrovisor. Então, diferentemente de muitas fabricantes, a GWM manteve o sensor ali, muito legal. E aqui, ó, temos a iluminação por LED que eu falei para vocês. E esse aqui é o interior do novo GWM Haval H6 Heavy2 2026, onde ele traz aqui os bancos em couro, né? Como eu já falei para vocês, encosto de cabeça com regulagem de altura, porém fica devendo aí regulagem de altura de cinto de segurança para passageiro e motorista. Dá uma olhada aqui no acabamento do banco também, um acabamento bem bonito, banco bem confortável, e tivemos alterações no interior também, na linha 2026, ficando bem mais bonito e com algumas alterações importantes, tá? Vindo aqui para a parte de bancos, temos banco elétrico tanto para motorista quanto para passageiro, então muito legal. A diferença do banco do motorista e do passageiro é que aqui a gente tem ajuste de lombar para o motorista, o passageiro não tem ajuste de lombar, somente esses ajustes aqui, tá? Bom, aqui soleira com a escrita Haval também, bem bonito, os 2 pedais naquela região, descansa pé, né? Porta-objetos nessa região, e aqui temos o botão para fazer a abertura do porta-malas, regulagem de altura do facho do farol, botão do automático aqui do farol automático, e também temos aqui o botão do assistente de descida. Também é importante dizer que esse veículo traz um total de 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina.
Vindo para a parte de portas dianteira, o acabamento aqui já é melhor do que o da porta traseira, né? Tem um acabamento em couro nessa região, acabamento macio, dá uma olhada aqui também, bem bonito. Até mesmo a saída do Twitter fica com um acabamento mais bonito, né? Aqui, acabamento macio também, acabamento em couro nessa região, porta-objetos barra porta-garrafas, a saída de som. Vidros elétricos com função One Touch nos 4 vidros e iluminados. Tem aqui também travamento dos vidros traseiros, destravamento e travamento das portas, e aqui você tem os comandos elétricos do retrovisor também, né? Ó, dá uma olhada no acabamento. Muito legal. E evoluiu também na linha 2026 o acabamento aqui. E ó, também é legal dizer que aqui na parte inferior ele tem tomadas USB tipo A mesmo, dos dois lados, tá? Inclusive esse nicho para guardar alguma coisa. Aí ó, do outro lado para vocês verem, né? Tomada 12 volts e USB tipo A. E tem também esse ganchinho para pendurar alguma coisa. Bom, já a bordo aqui do Haval H6 Heavy 2 2026, ou Heavy 2, né, como você preferir chamar, chave do tipo presencial, pé no freio, apertou aqui, ele já liga pra gente, já libera painel e a central multimídia também, continuando a avaliação. Aqui, ó, ele traz um acabamento em couro, porém não é macio, tá? Não é duro igual um plástico, tá? Mas é um acabamento em couro que não é tão macio assim, né? Já o acabamento daqui sim, um acabamento em couro e bem macio. Curioso, né? Aqui na parte superior do painel, acabamento soft touch também, então acabamento macio muito legal e um acabamento bem bonito nas saídas de ar, né? Gostei bastante também. Muita gente fala, mas o que importa o carro ter acabamento macio ou não? Não vou sentar aqui no painel. O que importa é que com o tempo ele tende a ter menos ruído interno do que um carro que é feito totalmente no plástico, tá? É isso que acaba importando. Ó, a gente tem ali head-up display também, ó. Então ele projeta informações para a gente no vidro, ó, informação de velocidade, posição do câmbio, tem ali leitura de placas também, muito legal. Continuando aqui nessa região, deixa eu mostrar para vocês aqui o porta-luvas, ó, desce suave, iluminação por LED também, né? E um bom espaço. Ó, um pouquinho mais detalhado aqui para vocês verem também. Central multimídia aqui, ó, uma central multimídia flutuante e é uma nova central, né? Na linha 2025 ele tinha uma central menor e que incomodava um pouco, pois se você estivesse no CarPlay, por exemplo, para você abrir comandos de ar-condicionado, você tinha que sair do CarPlay para poder acessar. E agora não, se você estiver no CarPlay aqui, essa barrinha vai permanecer aqui para você ter os comandos de ar também, ó. Muito legal, né? Bom, e nessa central multimídia tem muita coisa para mostrar para vocês, né? Temos aqui Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e as entradas USB. Aqui uma central de controle com diversas opções, você tem seleção aqui de modos de condução, então temos o modo Eco, o modo normal e também o modo Sport aqui, que vai alterando os parâmetros do veículo, tem a questão de visualização do veículo aqui, plano de fundo que você também pode alterar, ó, colocar um outro plano de fundo, isso aqui já me dá boas memórias, né? Temos aqui também opção de luminosidade, né, para aumentar e diminuir a luminosidade, e aqui o volume. Tela em modo de espera, limpeza da tela, para quando você vai fazer a limpeza, né, você aciona, ele trava a tela aqui para você, né? Olha lá. Então, só se você pressionar aqui continuamente. Aí você consegue fazer a limpeza tranquilamente, sem ter que se preocupar em acessar algum menu, né? Fechar retrovisores, então eu consigo dar o comando aqui para ele rebater os retrovisores, ativar ou desativar o head-up display, né, que é aquela projeção no para-brisas. Tem aqui também as configurações do head-up display, tá? Então eu posso alterar aqui a altura dele, ajustar luminosidade, também tudo por aqui, bem legal. Carregamento sem fio para você ativar ou desativar, nível de regeneração de energia baixo, normal ou alto, se você quer que ele regenere mais bateria ou não, né, mais energia ou não. Assistência de direção, se você quer o volante mais leve, mais conforto ou mais esportivo, né, que ele fica um pouco mais duro. Modo dia e modo noite aqui também para você alterar, ó. Aí ele troca as cores e troca aqui também, ó, no painel. Então, ó, no noite é tudo preto e no dia tudo branco, né? Ou você pode deixar no automático e ele vai alterando para você também, tá? Temos aqui também ponto de acesso, né, para a parte de conexão, e assistente de emergência em permanência em faixas, tá? Você pode desativar ou ativar também. E você pode editar aqui, ó, colocando aqui reconhecimento de placas de trânsito, por exemplo, você pode alterar aqui a personalização, deixando só as informações que você julgue pertinente / importante, né?
Ó, aqui pro lado, como eu disse para vocês, você consegue trocar o plano, né? Então, pode fazer isso. Ou pode deixar o carro aqui também, né? Olha lá, dessa maneira. E aqui, o carro ficando aqui é muito legal, ó. Olha que interessante. Se eu dou farol alto, ó, ele mostra para mim lá. Se eu dou seta, ó, alterei o lado, ele mostra ali também. Se eu desativar o farol, mostra ali também. Então, mostra tudo por estágio. Muito legal isso aqui. Aqui na lateral também, na traseira, se eu piso no freio, ó lá. É muito legal isso aqui. Vamos ver se a iluminação de neblina... Olha lá, neblina traseiro também acende, né? Então muito bom. Aqui você tem a opção de fazer a abertura do porta-malas também, ó. Inclusive, tá abrindo lá, ó. E também de fechar aqui o porta-malas, né? Olha lá. Começou a fechar o porta-malas, né? Então, a central multimídia, além de ter ficado melhor, ficou com mais funções, né? Aqui você tem a opção de mostrar, ó, parte de gerenciamento de bateria, né? Olha lá que legal. Fluxo de energia quando você está rodando com o veículo. Pode fechar aqui novamente. Ativar ou desativar o head-up display. Inclusive até o head-up display. Não sei se a câmera vai focar. Ó, ele mostra lá. Desativar. Desativei. Ativei. Muito show, né? Então tem algumas funções aqui. Abertura de teto, ó. Posso abrir o teto solar por aqui, olha lá. Ou abrir a persiana, que seria a rede também. E dar uma olhada, que legal o teto desse carro, né? Então tem aí um baita teto panorâmico. Isso aqui é um baita diferencial. Posso ajustar, posso parar ele antes também, ó. Ou posso colocar em ventilação aqui, que aí ele vai deixar o teto inclinado, tá? E mesma coisa com a persiana. Então posso fechar a persiana aqui, ó. Aí ele vai fechar a persiana do teto aqui também, né? Então super completo. Vamos sair... Ah, vai mostrando aqui também, ó. Fechando, tudo certinho. Realmente surpreendente esse carro aqui. A gente tem uns guias de acesso rápido para plano de fundo, procurar destino também, rádio, App Store para você baixar aplicativos, né? Autonomia do veículo, controle de luzes ali também. Aqui, comandos de ar-condicionado, tá? Um ar-condicionado automático e digital de 2 zonas, então você pode selecionar aqui uma temperatura independente para motorista e passageiro também. Aqui você tem parte de ventilação do banco, tanto do motorista quanto do passageiro. Muito legal isso, tá? Isso aqui depois que você tem num carro, é difícil você ter um carro sem isso, né? E aqui você tem alguns aplicativos também, ó. Câmera 360, né? Uma qualidade de imagem muito boa também, ó. Consegue ver os arredores do veículo. E é legal o formato das lojas da GWM, né? É um formato bem diferente do que a gente está acostumado com concessionárias. É muito mais gostoso, você se sente muito bem aqui dentro também, né? Bom, aqui você pode alterar também, ó. Tem câmera traseira com linhas dinâmicas. Se eu colocar para frente aqui, câmera dianteira também com linhas dinâmicas também. Então, bem completo. Voltei aqui para o 360, ó. Posso acionar a câmera que eu quero também. Olha lá, outras visualizações, câmera frontal. Aqui, ó, posso deixar dessa maneira também. E aqui você tem a parte de estacionamento automático também, Park Assist, né? Tem que afivelar o cinto e aí eu consigo procurar uma vaga para ele estacionar para mim também. Outra visualização aqui. Então, super completo. Deixa eu sair daqui. Vamos mostrar outras coisas. Aqui, parte de Apple CarPlay, Android Auto. Aqui você tem aplicativos de navegação, música, visão panorâmica, clima, rádio. Tem muita coisa aqui também. E a loja de aplicativos. Aqui desembaçador, né? E o volume também. Então você consegue baixar novos aplicativos aqui também. E aqui a parte usado com frequência, né? Tudo que você usa com frequência fica aqui. Parte de veículo, ó, controle de assistência de direção, que eu já falei para vocês. Você consegue também programar botões, né? Ele tem botões personalizáveis aqui no volante que você consegue atribuir uma função para eles, ó. Então você pode atribuir essas funções, né? Bem legal. Visão panorâmica aqui, retrovisores externos, parte de janelas, ó. Tem muita coisa. Acessórios,
Parte de condução, deixa eu fechar o teto porque está com um pouco de barulho, talvez a câmera não capte, mas vamos fechar aqui. Então, condução, freio de estacionamento eletrônico, ativado ou desativado, modo de one pedal, né, one pedal drive, que você, quando tira o pé do acelerador, ele já começa a frear o veículo para você também, nível de regeneração, se você quer mais ou menos, tem aqui o controle de tração, assistente de estabilidade dinâmica, tem muita coisa, alerta de fadiga. Piloto automático adaptativo com função stop and go, vai até 0. Temos assistente de permanência em faixas, alerta de colisão traseira, freio de emergência de baixa velocidade, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de mudança de faixa, alerta de abertura de portas, que como eu falei para vocês, quando você está parado, se você vai fazer a abertura da porta, ele monitora os veículos que estão passando para te alertar também uma hora segura de fazer a abertura da porta. Tem centralização em faixas também, é super completo, assistente de viagem, olha lá, assistente de proteção lateral. O ADAS desse veículo é muito completo, tá? Assistente de condução, ó, curva inteligente, assistente de placa de trânsito, controle de cruzeiro, assistente de estacionamento. É difícil você encontrar um carro com tanto assistente de segurança assim abaixo do valor desse carro ou na mesma faixa de preço desse carro aqui. Iluminação, com essas opções também. Tela, onde eu posso aumentar a luminosidade aqui do painel de instrumentos também. E aqui já deixa eu mostrar para vocês, tem a opção de trocar ali no painel, ó, a visualização. Reparem que eu estou numa visualização ali que mostra o GPS, mas eu posso colocar outra visualização aqui, ó, modo ambiente, modo mecânico e modo mapa. Gosto bastante desse modo mapa, acho que fica bem legal também. Bom, aqui modo dia e modo noite, né, para deixar escuro ou claro aqui, né, tanto essa tela quanto a outra tela, detecção inteligente de luz e configurações de tela também, ó. Tem parte de head-up display aqui, padrão e destaque também, onde você consegue alterar a cor dele, tá? No destaque ele fica numa cor azul, talvez em regiões que tenha neve seja melhor a azul do que a branca, né? Porque a branca você não vai enxergar na neve se estiver lá. Bom, aqui conexão, som. Então temos aqui a parte de som também, configuração de efeitos sonoros, equalizações, né? Tem essas opções, ó, reforço de graves. Então tem essas equalizações pré-programadas e esse equalizador também. Parte de voz e sistema aqui também, uso geral, permissões, tá? Também temos comandos de voz aqui, né? Olá GWM, abrir o teto solar. Ok. Olá GWM. Olá GWM. Abrir janelas. Ok. Ó, abriu a janela também, né? Muito legal. E faltou mostrar para vocês aqui os comandos do ar-condicionado também. Então você apertou aqui, ele chama os comandos do ar-condicionado para você aqui na tela. Tem diversos comandos também, como vocês podem observar, desembaçador, tem a parte de íons também aqui para fazer limpeza do ar. Então é bem completo. Ó, a temperatura você escolhendo aqui também de maneira individual. Bom, por último, você também consegue acessar aqui a sua conta, né? Você pode criar uma conta aqui quando você comprar o seu GWM Haval H6. E é basicamente isso que a gente vai ter nessa central aqui, né? Uma central bem completa. Aqui, ó, parte de saída de ar-condicionado, botão de pisca-alerta, aqui você tem comandos para ligar ou desligar o ar também, ó, aqui também, aqui desembaçador dianteiro e traseiro, né? E aqui a gente também tem o botão para você fazer a recirculação e o acionamento das câmeras também. Você consegue chamar o menu de câmeras apertando ele também. Carregador por indução, 2 porta-copos também, 1 porta-objetos nessa região. E aqui, ó, descansa-braço, né? Ele tem acabamento macio também. E você levantando aqui tem acesso a 1 porta-objetos. Bom, na parte de volante também tivemos alteração na linha 2026, né? Assim como o restante do painel aqui. O volante segue sendo volante multifuncional, mas é com outro desenho. Gostei mais desse desenho aqui também. Prefiro a pegada dele. Acho que ficou melhor também. Esse volante tem aqui ajuste de altura e também de profundidade. E a direção é elétrica. Acabamento em couro aqui com as costuras também. Temos os botões programáveis aqui, como eu já falei para vocês. Aqui você comanda o painel dele também, aqui você consegue acionar as câmeras ali também, ou desativar elas. E aqui a gente tem comandos para você fazer passagem de faixas,
que você consegue também acionar o comando de voz e aumentar e diminuir o volume. Bom, aqui atrás está a alavanca de câmbio dele, né? Temos um câmbio automatizado de dupla embreagem banhado a óleo de 2 velocidades, tá? Então, um pouco diferente da maioria dos veículos híbridos também. Bom, e aqui do outro lado temos a alavanca aqui para você selecionar o limpador, né? Então, sensor de luz, sensor de chuva, bem completinho também. Bom, pessoal, o painel também é novo na linha 2026, né? Ficou com um painel mais bonito, na minha opinião. Como eu já disse para vocês, você tem a opção de alterar aqui, modo ambiente, modo do mapa e também o modo mecânico. E se eu segurar esse botão aqui do volante, eu consigo alterar ali o que está sendo exibido lá dentro. Então eu tenho parte de pressão e temperatura dos pneus, tem aqui advertências, né, mensagens importantes, carga de potência, multimídia, o que está sendo reproduzido, computador de bordo aqui a longo prazo também, e temos essas informações. Aqui velocímetro, né, tem leitura de placas também, posição do câmbio, aqui horário, aqui aviso de cinto também, tem a autonomia do veículo, quantidade de combustível, do outro lado temperatura de líquido de arrefecimento. E quando a gente altera o modo de condução, ele mostra ali também pra gente, né, uma informaçãozinha de alteração de modo de condução. Beleza, pessoal? E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Na parte superior, para-sol aqui com espelho e iluminação halógena, porta-documentos aqui para o passageiro também. Para o motorista, a mesma coisa. Acho que também merecia ser LED pelo preço do veículo. Aqui já é uma iluminação em LED bem bacana, porta-óculos nessa região com forração para evitar riscos, informativo do airbag do passageiro se está ativo ou não, o SOS aqui também em situações de emergência, que você consegue falar com a central da GWM. Bom, aqui comandos do teto e rede também, e retrovisor com função eletrocrômica. Aqui você tem também o botão para quando você faz a abertura das portas acionar as luzes aqui. Teto solar já mostrei para vocês, né? E aí, o que vocês acharam do novo GWM Haval H6 Heavy 2 2026? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal, eu particularmente gostei bastante do modelo, né? Achei um veículo com muita tecnologia embarcada, um desenho muito bonito, o interior também bonito, veículo confortável, e na linha 2026 ele conseguiu ficar melhor do que o modelo 2025 por conta dos ajustes que ele sofreu também na parte de suspensão, freios e direção. Tá bem mais gostoso de se guiar também, né? Além de ter ficado mais interessante no quesito central multimídia, painel digital também, né, com mudanças também para melhor. Bom, e é um veículo que eu recomendo para vocês? Sim, dos híbridos plenos, na minha opinião, é um dos melhores híbridos plenos que você pode adquirir. Comparado, por exemplo, com o seu principal concorrente, que é o Corolla Cross, o Haval H6 Heavy 2 é muito superior, não é pouco superior, é muito, tanto em tecnologia, performance, conforto e até mesmo acabamento, né? Então, nesse quesito, muito melhor do que um dos seus principais concorrentes. Com relação a qual versão que eu recomendaria para vocês do Haval, aqui no canal a gente já tem vídeo da PHEV 19, se você quiser conferir, tem disponível no card ao final, que é a versão posicionada logo acima da versão Heavy 2, tá? Essa versão Heavy 2 ela é oferecida a partir de R$ 223 mil. Já a PHEV 19 é oferecida a partir de R$ 248 mil. Em qual situação vale mais a pena você levar a PHEV 19 e em qual situação vale mais a pena levar a Heavy 2? Se você não tem onde recarregar o veículo, né, não tem como utilizar um carregador na sua casa, por exemplo, ou não tem a diferença de preços, obviamente, né? E se você também não está acostumado, não tem ainda tanta confiança no mercado de veículos híbridos, o Heavy 2 acaba sendo mais interessante, tá? Só que, se você tem condição para pagar os R$ 248 mil, tem onde recarregar o seu veículo, né? E já tem confiança no mercado de veículos híbridos, que já digo para vocês, veio para ficar. Eu mesmo tenho veículo híbrido plug-in na minha casa, tá? Então pode confiar que é bem tranquilo, tá? Se você tem essas condições para pegar o PHEV 19, leve o PHEV 19, pois ele acaba sendo mais interessante, visto que ele tem mais cavalaria, né? São 326 cavalos contra 243 cavalos, tem uma bateria de 19 kWh, né? Enquanto a versão Heavy 2 tem uma bateria de 1,6 kWh. Uma bateria maior garante uma autonomia 100% elétrica muito maior, né? Então no PHEV 19 ele roda ali por volta de 74 km em modo 100% elétrico, de acordo com o Inmetro, e pode pegar velocidades bem mais elevadas em modo 100% elétrico do que a versão Heavy 2, que chegou a 35 km por hora, ele já aciona o motor a combustão. Então você
vai ter também uma maior economia em um híbrido plug-in, tá? Agora me diz nos comentários o que você prefere, uma versão híbrida plena ou um híbrido plug-in? Quero saber a sua opinião. E não importa qual deles você prefere, você vai conseguir as melhores condições em veículos GWM com o pessoal da GWM Caminho. Tem o link de contato deles na descrição ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela e já cair direto com um dos vendedores. Como eu já disse para vocês, eles possuem lojas em Marília, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Um grupo bem grande de concessionárias também e que traz um excelente atendimento e uma equipe muito bem treinada. Beleza, pessoal? Então já sabe, né? Pensou GWM, pensou GWM Caminho. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.